Carioca contra o Botafogo e o mando de campo primeiro do Vasco. O Vasco não abre mão do São Januário ou há uma possibilidade de um acordo se o Botafogo abrir mão também do Newton Santos dos dois jogos serem no Maracanã? O objetivo do Vasco é claramente jogar. Desculpa, ali. O objetivo do Vasco é claramente jogar em São Januário. Ok? É esse o objetivo do Vasco. Mas não posso estender. Em relação a comentar o jogo, os jogos comentam-se no final do jogo. Ou seja, o sorteio é um clássico. Eu acredito que a torcida e mesmo para o espetáculo do futebol brasileiro, jogar um clássico numa quarta de final, um clássico carioca, é sempre interessante assistir. Eu acredito também que nós estamos preparados para ultrapassar o objetivo, o desafio que é o Botafogo, porque o objetivo do clube será chegar na semifinal e tivemos agora um jogo recente com o Botafogo que não fomos felizes para o brasileiro, vamos tentar reverter a situação para o nosso favor. Admar, um questionamento da torcida diário é sobre reforços, né? Queria saber de você como é que está o Vasco no mercado em busca desses reforços, se os nomes que estão ventilando aí no mercado são verdades, como é que está o Vasco aí em busca de novos reforços, vai contratar um zagueiro, um atacante, como é que está a questão do Andrés também? Existem várias negociações em curso, eu acredito que nos próximos dias vão haver novidades. Em relação aos nomes individualmente, até por uma questão de sigilo, eu acredito, e é a minha teoria, que quanto maior sigilo, mais defende os interesses do Vasco, ou seja, acredito que para sermos bem sucedidos na negociação, esse sigilo é importante, por isso não vou comentar individualmente, mas há negociações abertas, tanto de entrada como de saída, e durante esta semana eu acho que vão haver algumas novidades. Admar, além desse mata-mata da Copa do Brasil, que é muito importante em termos de possibilidade de conquistar um título, mas também financeiramente, esse é um mês muito importante para o Vasco no Campeonato Brasileiro, com confrontos diretos que podem fazer muita diferença em termos de classificação. Como é que tem sido essa conversa com o Fernando Diniz, com o grupo? Tem alguma coisa que é prioridade ou a prioridade é tentar avançar na Copa do Brasil e sair com o melhor resultado possível desses confrontos do Brasileiro? Sim, um clube da dimensão do Vasco e até também pela repercussão financeira que tem a Copa do Brasil, neste momento não podemos dizer se priorizamos uma competição ou outra. É jogo a jogo, nós acreditamos que temos capacidade para sair desta situação, para reverter esta situação tanto no Brasileiro, e também acreditamos que temos capacidade para chegar à semifinal da Copa do Brasil, que é o grande objetivo, um de cada vez. Obviamente neste momento é ultrapassar o Botafogo. Acho que teve algumas sondagens com jogadores do time titular. Tem alguma intenção de alguma saída ou vai segurar todo mundo? Tem? Não, a prioridade, dependendo sempre da situação da oferta financeira, porque obviamente o Vasco encontra-se numa situação financeira delicada, mas se nós tivermos a oportunidade de mantermos os melhores jogadores, nós vamos fazê-lo. Admar, só mais uma questão em relação ao Carlos Cuesta, zagueiro. Existe alguma negociação do Vasco com esse jogador ou isso não existe? Eu já tinha falado anteriormente que na nossa opinião não faz sentido no meio de uma negociação falar individualmente sobre um nome ou abrir o que quer que seja, porque acreditamos que o sigilo pode ser importante para trazer algum jogador que estamos a negociar. E em relação ao João Vitor, ele realmente pediu para a diretoria para deixar o Vasco por conta das críticas da torcida? Não houve nenhum pedido do João Vitor para sair. Nós, depois do jogo de domingo, o time ontem não treinou, hoje também de manhã não treinou, agora durante a tarde vamos conversar com o jogador, vamos tentar perceber se realmente isso corresponde ou não corresponde, mas até agora não houve absolutamente nenhum pedido por parte do João para sair. Você não pode abrir nomes, mas pode falar quais posições o Vasco está em busca do mercado, pelo menos? Não, nós estamos a tentar reforçar a defesa e o ataque. Obrigado. Obrigado. O trabalho tem sido bem feito e acreditamos que rapidamente vamos inverter esta tendência. Por que o Diniz usa tão pouco a nossa base? Essa pergunta vai ter que ser feita ao professor. Eu estou no clube há pouco tempo, não é? Eu acredito que o professor Diniz, em função do momento de alguns jogadores, em relação a uma meritocracia, em relação à estratégia para alguns jogos, ele utiliza sempre os jogadores que acha mais indicados para cada jogo. Admar, em relação ao Ryan, qual é o próximo passo sobre o jovem da base do Vasco? Renovar o contrato, aumento de salário, multa rescisória, ou receber uma proposta e fechar uma proposta para saída, para venda do Ryan? O Ryan é um ativo muito importante do clube,
tem contrato, está sob contrato, tem uma multa rescisória. Se alguém cobrir a multa, nós não podemos fazer absolutamente nada, e neste momento existem em curso conversas com o seu staff e com o seu entorno para poder estender o contrato. Perguntaram, quem ainda não perguntou? Eu não perguntei. A gente está ao vivo aqui no podcast Cruz Maltino, e uma pergunta que está surgindo muito, principalmente entre os torcedores, é a seguinte: o Vasco está em RJ, né? E isso daí atrapalha de alguma forma a contratação? Tem que ter autorização de alguém para poder, sem ser do Vasco, claro, juiz, alguma coisa do tipo, para o Vasco poder fazer contratação, ou está super tranquilo isso daí? Não, qualquer clube em RJ obviamente tem que ser responsável, mas mesmo não estando em RJ, aquilo que eu posso dizer é que a diretiva do Vasco, e através do seu presidente, tenta fazer obviamente uma gestão responsável financeira, e só vai ao mercado de acordo com as possibilidades, não entra em loucuras, e o objetivo principal do presidente, que ele já o disse várias vezes, é não aumentar a dívida. Por isso nós vamos seguir sempre essa linha orientadora. Já fez pergunta? Sim. Então vamos ao outro, desculpa lá. Peço desculpa. Alguém mais tem pergunta daqui? Quanto vai ser a liberação dos atletas que foram para o Mundial agora? Vai haver essa liberação dos amistosos? Eles vão para o Mundial Sub-20? Leandrinho, até a possibilidade... Olá, Admar, boa tarde. Danilo do Expresso 1923. Queria perguntar o que você achou do sorteio, e a pergunta que muitos torcedores vão fazer para você sobre reforços. Carlos Amodeu queria reforços até a entrada do mês de julho, e até agora só Thiago Mendes veio. Tem alguma notícia boa para o vascaíno? Então, nós estamos a trabalhar arduamente para tentar trazer reforços para o time, para dar esses reforços para o professor Diniz. Estamos no meio de algumas negociações, sabendo que, mais uma vez, voltar no assunto, o Vasco, na situação financeira que está, não pode nem consegue ser agressivo e antecipar o mercado ou fechar o mercado na primeira semana. Temos que ser um pouquinho pacientes para trazer os jogadores que nós acreditamos que podem ajudar. Temos que ser um pouquinho pacientes, porque não temos a capacidade financeira de poder pagar a qualquer custo. Admar, Nene Turbiões, é a hora do Vasco. O confronto contra o Botafogo, existe a possibilidade de não ser em São Januário, ser relocado para o Maracanã, e, caso enfrentar o Fluminense, existe a possibilidade de ser em São Januário? O objetivo do Vasco será, quer contra o Botafogo agora, obviamente, quer se felizmente conseguimos chegar à semifinal, jogar em São Januário. E esse é o objetivo principal do Vasco. Em relação à prioridade do Vasco no mercado, Jonatas aqui, BTB Esporte, ainda falando um pouquinho sobre o mercado financeiro, o mercado de futebol de transferências, o Vasco nesse momento, as informações é que tem uma negociação com o Carlos Cuesta, zagueiro do Galatasaray. Tem algum pé dessa negociação? Como é que está o andamento em relação a zagueiro? Eu vou voltar a frisar a questão financeira. O que acontece é que quanto mais sigilo nós conseguirmos na nossa negociação, e eu acredito, pelo menos é a minha opinião, que mais bem sucedido vamos ser nas negociações. Por isso eu não vou comentar nenhum nome, apenas dizer que, na minha opinião, quanto mais sigilo nós conseguirmos, eu acho que mais sucesso vamos conseguir ter em alguma negociação. Edmar, o que há de verdade em relação à proposta que o Vasco teria recebido, ou sondagem pelo João Vitor, e a negociação com o Cuesta, em que pé está? Eu acabei de frisar que, tanto em entradas como em saídas, eu acredito que o sigilo defende mais os interesses do Vasco. Quanto mais falar e quanto mais expormos publicamente, pode complicar qualquer negociação, tanto de entrada como de saída. Por isso eu peço-vos, por favor, a compreensão para não evocar individualmente alguma negociação que está a acontecer neste momento. Admar, brasileiro, claro que hoje aqui o sorteio da Copa do Brasil, mas no Campeonato Brasileiro o Vasco na zona do rebaixamento não consegue vencer desde o dia 12 de junho pela competição. Até que ponto isso incomoda vocês e fazem talvez o senso de urgência na busca de contratações? Se me permite também falar também sobre o Fernando Diniz. Ele está pressionado? Como é que você avalia o trabalho dele atualmente? Em relação à primeira questão, eu entendo a urgência. Desportivamente, obviamente, que quanto mais cedo tivermos os esforços e mais rápido se adaptarem, mais cedo eles podem performar e ajudar o time,
Por outro lado, eu acabei de explicar que o mercado, infelizmente, é demasiado longo, infelizmente para nós, e o Vasco, em algumas negociações, vai ter